Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre DBO. DBO significa uma sigla para demanda bioquímica de oxigênio, ok? Vamos entender um pouquinho o que é o DBO. Imagina assim um aquário onde precisa de uma bombinha, né, para mandar o oxigênio para a água, ou uma fonte, por exemplo, de água onde tem peixes e ela fica movimentando o tempo todo. Isso aí é o processo de oxigenação da água. Então, se você não tiver a bombinha no aquário ou uma fonte que dê uma qualidade para a água, os peixes vão acabar morrendo. Então, com isso a gente sabe que o oxigênio e outros gases podem ficar dissolvidos na água. Inclusive, o oxigênio é responsável pela vida aquática, né? Coloquei um esqueminha aí da respiração branquial. Os peixes, diferente dos seres humanos, dos animais terrestres, né, eles respiram por brânquias, né, eles retiram o oxigênio da água. E não é o oxigênio do H2O não, coloquei a fórmula da água é H2O, é o oxigênio dissolvido nela. Tá? E outro exemplo é o refrigerante, que tem bastante gás dissolvido nele. Né? Vamos analisar um gráfico agora de solubilidade. Se a gente tiver uma solubilidade, como que a gente analisa esse gráfico aí, ó. Embaixo a gente tem a temperatura no eixo horizontal e no eixo vertical a gente tem a solubilidade do material que a gente está analisando, a substância qualquer aí, ok? E aí a gente quer saber a 40 graus Celsius quanto de material cabe dissolvido, a 60 graus Celsius quanto de material cabe dissolvido, e se eu quiser dissolver 160 gramas, qual seria a temperatura adequada, né? Vamos analisar o 40 graus Celsius. Coloquei umas duas setinhas indicando ali, ó. O 40 graus Celsius ele está marcando embaixo, né, na setinha de baixo. Então, como é que você localiza isso no gráfico? Primeiro você vê a temperatura que te interessa, né, que no caso aí que a gente está querendo dizer é o 40 graus, né? Aí você vai pegar uma linha e vai subir em direção ao eixo do gráfico, né? A linha do gráfico, essa linha que está com os pontinhos aí, né? Você sobe com uma linha e você arrasta essa linha para a esquerda. Vamos marcar aqui essa linha. Então, ó, você subiu com a linha até encontrar o gráfico, e aí você anda com essa linha para a esquerda, você vai ter o resultado da solubilidade desse material a 40 graus Celsius. Tá? Então, você tem aproximadamente ali uns 70 gramas mais ou menos de material. Vamos colocar aí 70 gramas de material da substância, ok? Vamos supor agora que a gente queira verificar a temperatura a 60 graus Celsius. Esse gráfico está subindo, né? Então é uma reta que está ascendente. Então o que acontece? A 60 graus você tem maior solubilidade. Então quanto mais quente, mais material consegue ficar dissolvido. Vamos analisar aí a 60 graus. Ó. Coloquei a setinha indicando 60 graus. Como é que você sabe? Você sobe com a linha, né? No caso eu fiz a linha vermelha, até encontrar o ponto do gráfico. Depois você traz essa linha para o lado esquerdo, até encontrar o eixo ali da solubilidade, ok? Onde está a segunda seta, a seta do lado esquerdo. Lá. Aí ele vai indicar exatamente a quantidade de material que cabe numa temperatura de 60 graus, ok? Essa quantidade de material vai dar 130, né? Aproximadamente 130 gramas. Vamos lá para o terceiro exemplo agora. Tá vendo a setinha ali? Ó? Eu quero saber o seguinte, em 160 gramas de substância, qual a temperatura que eu preciso? Então eu localizo agora do lado esquerdo as gramas, né? Puxo a seta até ela encontrar o eixo do gráfico e desço. A gente vai ter um resultado ali de 70 graus Celsius, que é a temperatura que eu preciso para conseguir dissolver 160 gramas perfeitamente nesse material, ok? Então observem bem que esse gráfico ele é um gráfico de dissolução de um material que tem uma relação que é a seguinte: quanto maior a temperatura, melhor o material se dissolve, mais você consegue dissolver um material, ok? Vamos falar de um outro exemplo aí. Vamos pegar o exemplo da solubilidade do oxigênio, do gás oxigênio O2. O gráfico está descendo, se vocês repararem aí. Ó. Então, por quê? Porque a solubilidade ela diminui com o aumento da temperatura. Né? Quanto maior a temperatura, menos gás ela tem. Então, quanto mais quente, menos gás dissolvido. O melhor exemplo disso aí é o refrigerante. Né? O refrigerante, quando está gelado, ele tem mais gás dissolvido, e quando ele está um pouco mais quente, ele tem menos gás dissolvido. Vamos fazer uma análise da solubilidade aí. Vamos pegar uma temperatura mais ou menos a 20 graus. Se eu tenho um líquido, uma água que está numa temperatura de 20 graus Celsius, qual que é a quantidade de material que cabe dissolvido nesse líquido aí a 20 graus. Então, localizo o ponto 20 graus lá, tá? Marquei em vermelho ali, ó. Sobe com a reta vermelha, encontrou o ponto do gráfico, traz para o lado esquerdo na reta da solubilidade ali, ó. Aí a gente chegou no ponto aproximadamente 9 mg por litro. Ok? Então essa solubilidade do oxigênio a 20 graus Celsius, 9 mg por litro.
Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Análise da concentração de metais dissolvidos na água. Do lado direito, você tem uma tabela indicando 2 pontos de estudo de análise da água do Rio Doce. E do lado esquerdo aqui eu tenho uma tabela de máximo permitido. Então tá assim, ó, máximo permitido, ferro total 0,3 mg por litro, bário total 0,7 mg por litro e chumbo 0,01 mg por litro. Aí coloquei uma pergunta para a gente pensar um pouquinho. Quais amostras estão fora dos padrões estabelecidos e quais metais estão acima do limite, né? Então vamos analisar ali, eu marquei 3 setinhas ali, ó. A primeira setinha, a setinha vermelha, a setinha azul, ela indica o bário total. A setinha que está em verde ali, ela indica o chumbo, e a setinha que está vermelhinho ali, ela indica o ferro total, ok? Vamos analisar o bário total ali. O bário total, no primeiro ponto, ele tem 0,033, então é um número menor do que o permitido ali, ó, 0,7, né, onde está do lado esquerdo. E no segundo ponto 0,105, também menor. O chumbo também, né? O chumbo que está em verde aí, os dois 0,01 os 2 pontos, então um valor menor. Porém o ferro, ó, até marquei com um quadradinho aí colorido aí, ó. O ferro ele tem uma quantidade maior no segundo ponto. No primeiro ponto, que está 0,204, é menor do que o valor permitido, que o permitido é 0,3, né? Indicado ali do lado esquerdo. E a gente tem um valor muito acima, muito elevado, né? 24.178 mg por litro. Então a gente tem uma quantidade excessiva de ferro aí, ok? Resposta, o excesso é o ferro no ponto 2, ok?